Acho que foi um progresso, assim, foi muito progressivo, foi um crescimento muito interessante. Nós começámos isto de forma muito informal, com amigos, só com vontade de partilhar textos e de ler em conjunto. E em dois passos, um muito, muito informal, que era o Bar Irreal, que para mim pessoalmente foi muito especial, e aqui na fábrica Braço de Prata, por termos o escritório aqui ao pé, e portanto fazia também sentido por isso. Eram parceiros da Cepa Torta. E depois a coisa foi crescendo, nós percebemos que havia público, dois, que as leituras ficavam realmente bem, e que as pessoas ficavam surpreendidas com a qualidade ou com o quão gostavam de assistir às leituras. Portanto, uh, pareceu normal continuarmos para uma fase seguinte. Portanto, fizemos um segundo ano com mais um espaço, com o IFICT, em que programámos um bocadinho com mais antecedência, ao longo do ano, portanto, ao longo de um ano letivo, digamos assim, portanto, de outubro a julho, salvo erro. E isso permitiu-nos começar a pensar mais a longo prazo e, portanto, começar a pensar uma terceira candidatura, que essa foi apoiada pela Direção-Geral das Artes, entre outras instituições, a Câmara Municipal de Lisboa, Montemor, etc. Portanto, tornou-se um pouco, não diria óbvio, mas quase necessário continuar. Fez sentido continuar e dar também um volume diferente a esta iniciativa. Este ano estamos com uma versão low budget para o que gostávamos de para o que gostávamos de ter, como fazer o máximo com o mínimo, não é? Mas estamos muito contentes com o projeto, com a direção que vai tomando, e com os resultados. Na verdade, essa pergunta é difícil. Hum, Tens o microfone. Pronto. Não, na verdade, começou por ser textos que nós gostamos. Portanto, essa foi a base. Começámos a escolher textos que nos lembrávamos, portanto, sem a preocupação, isto no início, de termos uma linha condutora. Com o progredir deste festim, começámos a ser um pouco mais exigentes, a procurar, de entre várias obras, aquelas que nos atraíam, e começámos a perceber que, antes de termos pensado em ter um fio condutor, na prática acabavam por ter. Isto aconteceu a partir da terceira temporada, em que o tema, digamos, central era a identidade, e este ano é o tema do absurdo. Mas isto não aconteceu de uma forma muito premeditada. Percebemos foi que depois de ter os textos reunidos, que eles se enquadravam, talvez devido ao nosso estado de espírito. Eu penso que isso influenciou o nosso estado de espírito perante a programação, influenciou a forma como os textos se interligam entre eles. Eu acho que os atores, quer dizer, nós somos suspeitos, mas nos ensaios, os ensaios são muito divertidos, normalmente, porque temos o privilégio de ler textos pela primeira vez com os atores e passar aquela fase de descoberta muito inicial, em que os atores começam a tentar encontrar-se ou encontrar algo nos textos. E, portanto, é um verdadeiro privilégio poder assistir a isso. E, portanto, nós não chegamos nunca àquela parte de conflitualidades, de dificuldades, que é normal num processo de criação de um espetáculo. Nunca chegamos a esse ponto. E, portanto, estamos naquela parte boa do início, em que estamos a descobrir o texto, que estamos a começar a ter algumas dúvidas. E, portanto, normalmente os atores divertem-se bastante nestes textos. Mas, enfim, o que é que tu achas? Eu vou acrescentar, porque eu costumo falar disto, acho muita piada. A diferença dos ensaios, mesmo os ensaios de mesa, portanto, os ensaios de leitura de um espetáculo para uma leitura como a que nós fazemos. É muito engraçada a diferença de disponibilidade e de risco que os atores tomam, porque nós temos poucos ensaios. E não estamos preocupados em como é que vamos fazer isto. Portanto, estamos só a ler e a fazer e a melhorar e a encontrar coisas no momento, em vez de estar a pensar no futuro. E isso dá uma rapidez de criação, no fundo, de interpretação dos atores muitíssimo interessante. Nós, por norma, temos 3 ensaios e
e há sempre uma evolução. A segunda vez que lemos o texto é completamente diferente da primeira, e à terceira há uma sensação de que aquilo já existe, de que há um espetáculo, há uma história que está a ser contada já, em uníssono. E é muito giro essa rapidez com que os atores trabalham. Sim, sim. Eu acho que acontece na maior parte dos espetáculos, e daí a ideia de encenação ou de criação, é fixar um texto ou uma ideia, mas pronto, neste caso partindo do texto, é fixar o texto que nos chega num objeto concreto. E nós o que tentamos com este projeto é muito dar a ideia das palavras, portanto, como é que as palavras do autor podem ressoar na imaginação dos espectadores, dos ouvintes. E isso tem sido uma das qualidades que nos é apontada pelos espectadores. Há pessoas que fecham os olhos para ouvir o texto, que nos perguntam porque é que vocês não fazem uma sessão às escuras. Há assim mesmo uma vontade de entrar naquele universo, porque lemos as didascálias, e tentamos que isso seja o contar de uma história mais do que dizer o que é que está a passar, só uma coisa muito limpa. Bem, então esta semana temos um texto de um dramaturgo escocês, o Anthony Nilsson, que é um texto bastante hilário. Essa é uma boa expressão, porque na verdade é uma comédia negra, que retrata a ida de dois polícias muito atabalhoados à casa de um casal de idosos para lhes dizer que a filha morrera num acidente. E isto parece uma coisa muito dramática, mas na verdade a quantidade de peripécias que acontecem durante o texto fazem-nos lembrar um bocadinho aquele humor do Tom Sharp, em que nada corre bem, e sempre que pensamos que as coisas estão a acalmar, algo acontece novamente, e portanto as coisas, no fundo, é uma sequência muito comprida de desastres. E portanto é um texto que, de facto, eu acho que é o texto mais cómico que já lemos, quer dizer, mais cómico, ou pelo menos com uma comédia tão in your face, não é? Que já lemos, para nós também vai ser uma novidade. E isso também é uma coisa interessante, é que os textos que nós temos escolhido têm sido mesmo muito diferentes. Agora que penso nisso, não há uma preocupação para trazer o teatro às pessoas de uma forma muito frontal. Isto é teatro, vamos ler teatro. O teatro pode ser lido, pode ser escutado de forma diferente. E por isso é que os textos são tão diferentes. Lemos coisas tão diferentes como Sófocles no início, passamos por Harold Pinter, lemos José Maria Vieira Mendes, lemos agora há pouco tempo a Joana Bertolo, já nesta edição, Sarah Kane, e portanto há muita coisa boa em muitas épocas para serem lidas, e nós, no fundo, acho que o que fazemos é isso, é trazer coisas diferentes. Planos há, temos, ou seja, acima de tudo há a intenção de continuar, e este ano foi um ano muito peculiar, porque pensámos, ou tivemos dúvidas sobre aquilo que haveríamos de fazer, visto que não temos um apoio forte, não é? Temos alguns pequenos apoios que nos permitiram continuar, mas estive em dúvida esta edição. Mas como tínhamos já algum público fiel, tínhamos muitas pessoas que nos perguntavam se íamos continuar, tínhamos atores também que nos perguntavam se íamos continuar com isto, sentimos que o tínhamos que fazer, e por isso avançámos. Pronto, eu desejo que haja uma política cultural a partir de agora, porque a sensação que tenho é que há uma série de ações dispersas, mas que não obedecem a uma política pensada com eixos estruturantes, de forma a que qualquer pessoa que esteja num cargo dirigente e com poder possa se guiar por isso. Portanto, não há uma política cultural estruturada, forte, que permita aos criadores avançarem com alguma confiança. E tu, qual é que é o teu desejo para 2020? Nós, infelizmente, para esta entrevista estamos bastante alinhados. Aliás, temos estado a trabalhar um pouco nisto. No fundo, sim, é que seja reconhecida
bom pelo governo, criando essa política cultural que faz com que o resto das instituições que estão abaixo sigam e tenham um guião para como fazer a cultura em Portugal ou como lidar com a cultura em Portugal. Essencialmente é isso, que seja reconhecida. Muito obrigado a ambos. Obrigado.